Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de imunidade inata. A imunidade inata apresenta como objetivo defender o organismo contra células ou matérias estranhas. E por se tratar de uma imunidade inata, veja bem, não há necessidade de reconhecer as entidades específicas dos patógenos. Vamos ver exemplos da imunidade inata. Esta imunidade é formada tanto por barreiras mecânicas quanto também por barreiras químicas. Além disso, as respostas de inflamação e também de febre. Nesta videoaula, nós vamos falar de barreiras mecânicas, barreiras químicas e inflamação. Vamos começar detalhando o que são as barreiras mecânicas. Para isso, vamos ver uma microfotografia da pele. Este órgão, se vocês olharem bem na figura, perceba que nitidamente é formado por uma camada superficial, a epiderme, a qual contém uma grande quantidade de células chamadas de queratinócitos. Já a camada mais profunda da pele é chamada de derme. O que nos interessa nessa videoaula é o estudo da camada superficial, a epiderme formada pelos queratinócitos. Isto porque a epiderme vai fornecer uma potente barreira física contra a entrada dos micro-organismos. Isto ocorre graças aos queratinócitos que são densamente compactados nesta região. Isto vai impedir que patógenos penetrem as regiões mais profundas da pele. Além disso, veja outra característica. Ocorre a substituição contínua das células, que favorece a remoção dos patógenos da superfície da pele. Ou seja, gente, esses queratinócitos, eles são removidos constantemente. Isso vai fazer com que, se porventura estiver algum patógeno nesta região, ele será eliminado juntamente com a substituição contínua das células epidérmicas. Outra barreira mecânica importante é formada pelas células epiteliais da mucosa interna, não todas as células, uma classe especial de células epiteliais chamadas de células caliciformes. Estas células caliciformes têm como função a secreção de um muco viscoso e pegajoso. Este muco é mais visível no interior da cavidade nasal e a função desse muco seria a aderência de partículas suspensas na atmosfera. Por exemplo, há partículas como pólen, poeira, vírus, bactérias que estão continuamente suspensas na atmosfera. E, obviamente, constantemente, pelo processo respiratório, nós inalamos estas partículas. Só que este muco que está localizado no interior da cavidade nasal vai aderir a essas partículas, impedindo que as mesmas penetrem as camadas mais profundas da nossa pele. Além disso, há no interior da cavidade nasal, não só da cavidade nasal, mas como da grande parte do trato respiratório, microcílios que fazem a varredura deste muco. Isso faz com que este muco, juntamente com as partículas estranhas presentes no ar, sejam direcionadas para a região da laringe. Da laringe, este muco contendo as impurezas e patógenos serão eliminados do organismo por dois processos. Ou eliminação via oral através do cuspe, ou essas partículas são direcionadas para o esôfago, do esôfago para o interior do estômago e no estômago o ácido clorídrico, junto com enzimas contidas no suco gástrico, vão digerir essas partículas estranhas, protegendo dessa maneira o nosso organismo. Mas veja um detalhe, é importante saber que as barreiras mecânicas não são respostas imunes propriamente ditas.
Mesmo assim, são extremamente importantes, pois impede que grande parte dos micro-organismos penetrem numa pele intacta. Vamos falar um pouquinho a respeito da barreira química. A barreira química é formada por fluidos. O primeiro fluido que eu vou mostrar para vocês seria a lágrima. A lágrima é secretada pelo aparato lacrimal e apresenta como objetivo lubrificar o olho. Só que, caso ocorra uma agressão ao olho, vai aumentar a secreção da lágrima pelo aparato lacrimal, e isso vai fazer com que este agressor seja removido da superfície do olho. E não só isso, perceba um detalhe importante. A lágrima secreta substâncias antimicrobianas, como por exemplo a lisozima. Por se tratar de uma substância antimicrobiana, a lágrima também apresenta a função de destruir microinvasores invasivos. De forma semelhante, veja que a saliva, a qual é produzida pelas glândulas salivares, apresentam como funções lavar os dentes e a cavidade oral. Isso por si só protege também o interior da cavidade oral contra invasores. Mas, além disso, veja que, de forma semelhante em relação às lágrimas, a saliva também produz produtos antimicrobianos, a lisozima com a função de matar e destruir micro-organismos patógenos. Uma outra barreira química que eu gostaria de falar para vocês seriam as secreções gástricas. Perceba um detalhe. Estas secreções é uma mistura de ácido clorídrico, proteases, que são enzimas que vão degradar as proteínas, e também o muco. O ácido clorídrico, junto com as proteases, atuam para destruir a maioria dos patógenos e de toxinas. Então, veja bem, toda vez que nós nos alimentamos, invariavelmente levaremos patógenos e toxinas para o interior do nosso organismo. Mas como as secreções gástricas são extremamente ácidas e, além disso, a presença de um grande número de proteases, a grande maioria dos patógenos e das toxinas são eliminados do nosso organismo. Esses são os principais tipos de barreira química que eu gostaria de falar para vocês, embora hajam outros. Mas veja bem, a barreira química, perceba um detalhe sutil, ela já apresenta uma moderada resposta imunológica em relação à barreira mecânica. Isto porque a barreira química produz enzimas, a lisozima, que vão destruir micro-organismos. Além disso, encontra-se na barreira química ácido clorídrico e outras proteases. Por isso já há uma moderada resposta imunológica. Agora vamos ver o que acontece quando tanto a barreira mecânica quanto a barreira química falham. A incompetência dessas barreiras leva a uma resposta inflamatória, sendo esta sim uma resposta ativa do sistema imunológico. A resposta inflamatória é uma resposta defensiva inespecífica ao corpo ao dano tecidual. Por se tratar de uma resposta defensiva e inespecífica, esta resposta é uma resposta inata. Veja que esta resposta inespecífica atua de forma semelhante, independente do tipo de agressão, seja um corte, uma queimadura, radiação, invasão de vírus, bactérias, fungos e outros patógenos. Gente, o objetivo da inflamação seria eliminar micro-organismos. Além disso, eliminar toxinas. Eliminar material estranho ao local de dano tecidual, impedir a expansão da lesão para outros tecidos e, por fim, reparar os danos teciduais. Isso vai ocorrer em 4 etapas principais. Vejamos os estágios da resposta inflamatória.
primeiro vai ocorrer a liberação de histamina. Esta histamina, por sua vez, vai favorecer a vasodilatação e, consequentemente, o aumento da permeabilidade. Veja que, aumentando a permeabilidade, vai ocorrer de forma facilitada a passagem de leucócitos e anticorpos do plasma sanguíneo para o tecido. E veja o que acontece. A quimiotaxia é um processo pelo qual os leucócitos são atraídos até a região de inflamação, e isso ocorre graças à liberação de produtos químicos dos patógenos. Neste sentido, pessoal, com o aumento da permeabilidade, vai ocorrer uma atração tanto de neutrófilos quanto também de monócitos. Lembrando que neutrófilos e monócitos fazem parte dos leucócitos, ou seja, das células brancas do sangue, com a função de proteger o organismo contra invasores. Estas células, já no tecido, vão travar uma batalha muito grande com os patógenos e isso vai gerar a formação de pus. O pus nada mais é do que leucócitos mortos e o tecido danificado. Então veja bem, após o combate ao micro-organismo, tanto os leucócitos mortos quanto o tecido danificado vão formar uma bolsa de pus. E o estágio final da resposta inflamatória seria o reparo tecidual. Vamos ver em detalhes como ocorre, então, uma resposta inflamatória. Vejamos que no interior do vaso sanguíneo estão trafegando as células, tanto os glóbulos brancos como também os eritrócitos, além de proteínas, anticorpos e outros produtos que estão dissolvidos no plasma sanguíneo. Mas vamos nos atentar a respeito dos basófilos. Estas células apresentam como função a liberação de histamina e também a liberação de heparina. A histamina é um vasodilatador. Este vasodilatador apresenta como função abrir poros na superfície do endotélio de um vaso sanguíneo. A abertura desses poros vai permitir o extravasamento do material que está localizado no interior de um vaso sanguíneo, ou seja, vai sair plasma, vai sair leucócitos, vai sair eritrócitos, também saem proteínas e anticorpos. O que acontece, pessoal? Além da histamina, perceba que ocorre a liberação de heparina pelo basófilo. A heparina é um anticoagulante. Isto vai ser importante no primeiro momento, uma vez que as células do sangue, em especial os leucócitos, precisam trafegar no interior do tecido. E o tráfego dessas células é facilitado pelo plasma sanguíneo. Por esse motivo, o anticoagulante é importante neste primeiro momento. Veja só. Após a abertura dos poros do endotélio de um vaso sanguíneo, os neutrófilos circulantes que estão presentes no interior do vaso sanguíneo serão direcionados do interior do vaso sanguíneo para o interior do tecido. Isso ocorre graças ao processo de quimiotaxia, que, conforme nós já falamos, é uma atração dos leucócitos para a área inflamada. E isso ocorre uma vez que os patógenos liberam produtos químicos que são sinalizadores. Esta quimiotaxia ocorre graças à diapedese, que é a passagem dos leucócitos para fora do sangue e para dentro do tecido. E perceba um detalhe: os poros são menores em relação ao tamanho dos neutrófilos. Isso indica que os neutrófilos, para atravessarem do interior do vaso sanguíneo para o interior do tecido, eles vão se espremer. Espremendo, vão se contorcendo para que eles possam caber no interior do poro e deste interior ganhe o interior do tecido. No interior do tecido, o que vai acontecer?
já vimos que a quimiotaxia vai favorecer o deslocamento dos neutrófilos até os invasores, por exemplo, uma bactéria. O neutrófilo tem como função a fagocitose. Ele vai fagocitar os patógenos, destruindo os invasores desta maneira. Mas percebam outro detalhe. De forma semelhante, os monócitos também vão sair do interior dos vasos sanguíneos e ganhar o interior dos tecidos. Ocorre a diapedese dos monócitos. De forma semelhante, os monócitos também eles vão se contorcer, vão passar pelo interior dos poros do endotélio e ganhar o interior do tecido. O que acontece com os monócitos no interior dos tecidos? Perceba que após a passagem dos monócitos do interior do vaso sanguíneo para o tecido, vai ocorrer uma conversão dos monócitos em macrófagos. Então veja bem, no tecido ocorre a conversão dos monócitos em macrófagos. Os macrófagos são células grandes, por isso esse nome, macro. Fagos vem de fagocitose. O que os macrófagos vão fazer nos tecidos? Nos tecidos, após eles serem direcionados para a região inflamada, os macrófagos eles vão fagocitar. Fagocita o quê? Tanto os leucócitos que já estão mortos, patógenos mortos e vivos, e também os tecidos que foram destruídos durante o processo inflamatório. Assim, gente, a presença dos macrófagos, juntamente com leucócitos mortos, patógenos vivos ou mortos e o tecido destruído, vai formar o que nós chamamos de pus. O pus nada mais é do que um líquido levemente amarelado. Como característica, esse líquido é espesso e opaco e é formado por um conjunto de leucócitos mortos, de células do tecido inflamado e também de patógenos, que podem estar tanto vivos quanto também mortos. Lembrando dos patógenos, vírus, bactérias, fungos, entre outros. Vamos ver agora uma animação a respeito do processo inflamatório. Lembrando que o primeiro estágio do processo inflamatório seria a liberação de histamina pelos basófilos. A histamina é um potente vasodilatador. Esse vasodilatador vai abrir poros na superfície do endotélio. Esses poros vão permitir o extravasamento do plasma sanguíneo, extravasamento de eritrócitos, que são células também conhecidas como glóbulos vermelhos, além de plasma, proteínas e anticorpos. Assim, gente, vocês já podem imaginar por que, durante o processo inflamatório, a região fica quente e também avermelhada. Após a ação dos basófilos, veja que os neutrófilos circulantes no interior do vaso sanguíneo serão direcionados para o interior do tecido danificado. Isso ocorre pelo processo de quimiotaxia. A passagem dos neutrófilos do interior do vaso sanguíneo para o interior do tecido é um processo chamado de diapedese. A função dos neutrófilos seria reconhecer o invasor e favorecer a fagocitose. Além disso, os monócitos também serão direcionados para a região inflamada. No tecido, os monócitos serão convertidos em macrófagos e ocorrerá que esses macrófagos vão fagocitar tanto os leucócitos quanto também os patógenos, sendo, portanto, este estágio relacionado com a formação do pus. Vamos rever a animação do processo inflamatório.
Falaremos agora a respeito de abscessos e úlceras. O abscesso nada mais é do que o pus não drenado de uma área inflamada. Este acúmulo excessivo de pus ocorre em um espaço confinado e os exemplos mais clássicos de abscessos são as espinhas e também os furúnculos. Já as úlceras, veja só, ocorre quando o tecido inflamado superficial se desprende da superfície de um órgão ou tecido. Ou seja, gente, uma úlcera nada mais é do que uma ferida. Esta ferida aberta é resultante chamada de úlcera. Perceba que o processo de ulceração é particularmente importante em pacientes com deficiência circulatória. Vocês já devem ter ouvido falar que diabéticos com aterosclerose avançada são suscetíveis às úlceras nos tecidos de suas pernas. E esse quadro de ulceração é extremamente importante em pacientes diabéticos, o que leva a uma dificuldade de cicatrização por causa da condição da síndrome diabética. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito das respostas imunológicas inatas. Eu espero que vocês tenham compreendido os meus conceitos e gostado do meu vídeo. Se você chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e aguarde as novidades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.